A história de Sansão é ao mesmo tempo impressionante e inquietante. Dotado de uma força extraordinária e escolhido por Deus, antes mesmo de nascer, ele tinha tudo para ser o maior libertador de Israel. No entanto, sua trajetória foi marcada por decisões guiadas pelo impulso e pela paixão. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Sansão, o significado do seu voto de Nazireu e as lições espirituais que sua queda e redenção ensinam para os dias de hoje. Quem foi Sansão e qual era o seu chamado? Sansão nasceu em um contexto especial. Ainda antes de seu nascimento, Deus revelou que ele seria Nazireu e libertador de Israel da opressão dos filisteus. Seu chamado envolvia separação, obediência e consagração. A força de Sansão não era apenas física, mas espiritual. Ela estava diretamente ligada ao voto feito a Deus. Isso revela um princípio importante. Dons espirituais estão associados à responsabilidade espiritual. Quando o chamado é tratado com descuido, as consequências não tardam. O voto de Nazireu. Sansão foi consagrado a Deus como Nazireu. O voto de Nazireu envolvia 3 restrições principais que simbolizavam a santidade: não beber vinho ou qualquer bebida fermentada, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. O declínio. Escolhas movidas pelo desejo. Um dos maiores problemas na vida de Sansão foi a repetição de decisões guiadas pelo desejo imediato. Ele se envolveu com mulheres que não compartilhavam da fé em Deus, ignorando conselhos e sinais claros de perigo. Juízes 14. 3 mostra Sansão insistindo em algo que agradava aos seus olhos. Essa expressão revela um coração mais atento aos próprios impulsos do que à vontade do Senhor. Quando as escolhas passam a ser guiadas apenas pelo que parece bom no momento, o discernimento espiritual se enfraquece. A perda gradual da sensibilidade espiritual. Sansão não perdeu sua força de uma vez. O que aconteceu foi um processo lento de afastamento. Cada concessão parecia pequena, mas o afastava um pouco mais do propósito original. O ponto mais crítico ocorre quando ele revela o segredo de sua consagração. Sansão e Dalila, a traição e a perda da força. O relacionamento com Dalila foi o ponto de ruptura definitivo. Dalila foi subornada pelos líderes filisteus para descobrir a origem da força de Sansão. Após 3 tentativas falhas, Sansão finalmente revelou seu segredo. Se o meu cabelo for cortado, a minha força se retirará de mim e eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. A tragédia de Sansão não foi apenas o corte do cabelo, mas o que o texto diz em seguida: ele não percebeu que o Senhor se havia retirado dele. Esta é uma das declarações mais sérias de toda a narrativa. Mostra que é possível continuar agindo externamente, sem perceber que a comunhão com Deus foi comprometida internamente. As consequências na vida de Sansão foram profundas. Ele perdeu a força, a liberdade, a dignidade e a visão. Foi humilhado pelos inimigos e passou a viver como prisioneiro. Essas perdas simbolizam o efeito do pecado não tratado. Ele cega espiritualmente, aprisiona e destrói aquilo que Deus havia confiado. Gálatas 6:7 ensina que tudo o que o homem semear, isso também colherá. A história de Sansão confirma esse princípio bíblico com clareza. As escolhas erradas não anulam o chamado de Deus, mas atrasam, ferem e geram dor, arrependimento e restauração no final da história. Mesmo em meio às consequências, a história de Sansão não termina sem esperança. Em sua dor, ele volta-se para Deus com humildade. Sua oração foi sincera, marcada por dependência e reconhecimento da soberania divina. Deus responde
ao arrependimento de Sansão, mostrando que a graça ainda alcança aqueles que se quebrantam. Isso não apaga as consequências, mas revela que o arrependimento verdadeiro restaura a comunhão e dá novo sentido ao fim da caminhada. 5 lições espirituais da história de Sansão. 1. Dons não substituem o caráter. Pequenas concessões levam a grandes quedas. 3. O pecado cega antes de escravizar. 4. Ninguém é autossuficiente. 5. Deus ouve o clamor do arrependido. Conclusão: a história de Sansão revela que escolhas erradas produzem consequências espirituais reais, mas também aponta para a graça que alcança quem se arrepende sinceramente. Deus continua chamando, corrigindo e restaurando aqueles que se voltam para Ele com um coração quebrantado. Se esse conteúdo ajudou você a refletir sobre decisões, propósito e vida espiritual, compartilhe com outras pessoas e contribua para que mais vidas aprendam com as lições eternas da Palavra de Deus.